boa noite. Alduin, Kelly gosta da live. E vamos continuar o nosso assunto a respeito das leis da prosperidade e sucesso, chamando para a gente isso. Então vamos esperando as pessoas entrarem para a gente começar esse assunto. Já tem muita coisa para falar e com certeza tem muito para manga. Sucesso e prosperidade sempre na nossa vida. Vamos dando e preparando para esta viagem para dentro de você, autoconhecimento, assim consegue. Pergunta como é que Gente, fala uma coisa, como que está o áudio do... Dá um feedback aí, por favor. Falem para mim. Olha aí, Karen, Mauri. Peraí que eu fui perdendo, que eu fui falando mais que o homem da cobra. Nelson, Sarinha, amiga, mãe, todos bem-vindos. Cunhado, Manuzinha, Bartira, Claudinha. Vamos tentando, gente. Afinal de contas, queremos ou não essa tal de prosperidade, que dá um trabalho danado, não dá não? Será que dá? tá picando? Peraí que tá picando minha voz aqui no Certares. Ó. Vai dando tempo. E aí me contem, como foi essa noite? Tudo bem aí? Conseguimos pensar no atemporal? Hã? Como que foi ficar no atemporal um pouquinho? A gente pensar nessa história de não sem tempo e sem espaço. É muita viagem. Vamos lá, só que hoje assim, hoje eu quero uma participação real, quero uma participação bem forte, que eu quero o seguinte. Ontem nós falamos então dessa história de tempo e espaço. E aí a gente introduziu a lei, aquela lei do desejo, não é? Que a gente falou da intenção. E aí a gente aprendeu algumas coisinhas a respeito disso, a respeito de intenção, a respeito de desejo. Na verdade, quando a gente fala de leis universais, não tem como eu falar de leis sem acessar, na verdade, conhecimentos quânticos, conhecimentos que nós trazemos, né? E que a gente vem falando desde o comecinho das nossas lives. A gente vem ativando esse conhecimento em vocês desde o começo. Mas para isso eu preciso saber o seguinte: vocês conseguem praticar o que nós estamos dizendo aqui? Ou aquilo que você lê em um livro? Aquilo que você estuda? Enfim, como que é isso para você? Porque quando a gente fala, na verdade, de acionar um desejo, de fazer com que essa intenção ganhe forma, e essa forma acontece aqui no agora, aquilo que a gente falou ontem, talvez seja bem necessário a gente compreender ou se a gente está conseguindo colocar em prática o conhecimento que a gente está adquirindo. Então, assim, falem aí para mim, quem está me assistindo, como que é essa história? Vocês estão conseguindo transformar teoria em prática? Vocês conseguem absorver o conteúdo, não só o meu, mas o conteúdo por aí, e fazer com que esse conteúdo ganhe forma? Ou seja, tirar o conteúdo do intangível e trazer o conteúdo para o tangível? Então, você que está entrando aí, fala aí para mim. Vamos lá, vamos conversando a respeito disso. Boa noite, Alzira. Boa noite, Shell, Roberto, Laininha, Cris, Janaína. Então, eu quero saber de vocês o seguinte. Eu consigo muitas vezes. E aí, Laine, como que é? Como que você consegue? Vamos aproveitar que a gente tem uma professora de programação neurolinguística conversando com a gente. E aí, conta o seu segredo pra gente, Laine. Como que você faz para trazer o intangível para o tangível? Como que você faz? Conta o seu segredo aí.
Vamos lá, Sarinha, tentando. Muitas vezes sim, outras não. O Robertinho, mesma coisa. Muitas coisas sim, outras são mais difíceis. Por que será, então, que tem coisas que são mais difíceis e outras não? Conta aí. Aproveita, vamos aproveitar que a Laine tá aí. Vamos cutucar ela também para ela participar da nossa live. Vamos lá. A Mauri. É um trabalho diário que me proporciona para o bem dos pensamentos e estar no presente. Ah, legal. Isso aí. Então, estar no presente, é isso? Todo mundo compreendeu essa história que as coisas acontecem no presente. Tá bom. Eu entendi, me policio. Beleza. Então, e aí, Laininha? Traz pra gente aí a sua fórmula mágica pra gente compreender. O pessoal também que tá no Facebook, por favor, vamos participar. Boa noite, Marcelo. Que bom te ter aqui. Então, assim, e aí, galera, como que acontece isso? Porque a gente precisa, na verdade, começar a acionar as leis para que as coisas comecem a acontecer. Não só às vezes sim e às vezes não. Ou será que, na verdade, acontece exatamente o que nós falamos ontem? Às vezes nós forçamos um pouquinho a barra, às vezes a gente pede para o universo alguma coisa que a gente não está muito pronto. E aí existem algumas coisas que é muito importante a gente trazer à atenção. Qual que é delas? A gente precisa de o seguinte: aquilo que nós cativamos, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós direcionamos a nossa atenção, nós somos responsáveis por isso. Então, nós somos responsáveis por aquilo que trazemos para nós, certo? Isso é um ponto muito importante, porque às vezes nós pedimos coisas e nós não conseguimos sustentar quando essas coisas chegam para a gente. Por isso que é muito importante nós fazermos os pedidos muito relacionado nesse ponto nosso de suficiência, nesse ponto nosso de potencialidade pura, para que a gente consiga sustentar isso que nós estamos pedindo. Vamos ver o que a Laininha falou aqui. Eu perguntei para quem entrou agora, eu perguntei para a Laine como que ela faz então para trazer as coisas do intangível para o tangível, ou seja, transformar as coisas, trazer as coisas para a prática. E vamos lá ver o que ela respondeu. É como se eu acionasse uma antena. Vejo algo interessante e mando um comando mental. Quero experimentar isso. E a coisa simplesmente acontece. Olha que legal! Mas assim, né, Laine, não é só pensar positivo, né? Então, assim, com certeza você deve pensar aí e fazer alguma ação para conseguir chegar nesse ponto, não é? E aí, ótimo, eu quero esse tal sucesso e eu quero essa tal coisa que eu quero muito, 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 muito. E aí, simplesmente aquilo que a gente falou ontem, eu vou acionar então a lei do desejo, né? E essa lei da intenção. Aí eu vou lá, desejo algo, que foi isso que a Laine falou, desejo, aciono pontos, né? Crio estratégias de ação. E aí, qual é a minha próxima, né? O meu próximo passo é o desapego. É desapegar, é entregar para o universo e permitir que o universo faça a sua parte. Ótimo! A gente falou bastante isso, né? Inclusive isso que a Laninha está falando de observar as oportunidades que estão à minha volta, que é aquilo que eu falo, né? De olhar para as situações e tirar dessas situações o melhor que ela pode me oferecer, né? Tirar dessa situação aquilo que vai sustentar esse meu desejo e fazer com que essas minhas intenções aconteçam no presente. Vai balançar. Aconteçam agora. Peraí que o Rolando vai balançar a gente, que ele vai colocar o cabo aqui. Vamos lá. Espera só um minuto. Ixi, eu já apertei tudo aí. Ai, Pois aí. vamos lá, amor. O que você aprontou aqui? Aê, Pronto, voltamos. Então vamos lá. O que a gente precisa estar, então? O que nós precisamos acionar? Nós precisamos acionar o ponto do alerta. Exatamente isso que a Laine está falando. Estar sempre observando tudo à minha volta. Olhar tudo como se
tudo fosse um grande aprendizado, certo? Beleza? E aí sim eu vou conseguir talvez observar coisas à minha volta. Peraí, Karen, deixa eu ver o que você perguntou aqui. Mas se é um desejo, não é vibe de escassez? Não, Karen. Entra na nossa live de ontem e assiste a live de ontem que você vai entender o que nós estamos falando aqui de desejo. Porque o tema da live de ontem foi justamente falando da lei do desejo e da intenção. Que não é esse desejo que você está falando, não. É um outro desejo. É um desejo que atende, na verdade, a nossa potencialidade pura. É um outro lugar. Tanto que eu falei para as pessoas que essa live de hoje seria uma continuação da live de ontem, porque já que a gente está falando das leis, uma lei está linkada na outra, uma lei puxa a outra, tá? Então, quando você fala esse ponto de escassez, desse desejo aí, você está falando do desejo do eu inferior, esse desejo da matéria. É um outro lugar que nós estamos falando. Nós estamos falando daquele desejo que aciona o espírito, aquilo que sim, nós desejamos para que seja para o resto da nossa existência, aquele desejo que alimenta o espírito, aquilo que nos traz o ponto da felicidade, tá bom? Então não é esse desejo que a gente está falando, não. Entra lá na live, assiste ontem e você vai perceber o que eu estou falando. Aí vem o desapego, pode vir de qualquer lugar. Este é uma questão que aprendi, espaço, porque o universo pode me ajudar. Exatamente. Essa história do desapego é justamente para dar tempo do universo acionar a parte dele, tá? Quando o universo quando a gente proporciona para o universo que ele nos surpreenda, coisas fantásticas acontecem. E aí nós passamos a olhar para o mundo através de um olhar diferente, através de uma lei totalmente diferente, que é a lei do desapego. E essa lei é uma lei que tem gente que chama lei do desapego, tem gente que fala lei do distanciamento. E que lei é essa? Que lei é essa do distanciamento? Eu aprender a olhar as coisas do ponto de fora. Eu conseguir acionar as coisas, observar as situações e realmente esvaziar o conteúdo emocional, não enxergar com o meu eu menor. Boa noite, Laís, que bom que você entrou. Né? Acionar as coisas com o meu ponto do meu eu menor, com o meu eu maior, não com o meu eu menor. Então eu consigo, na verdade, colocar as situações numa perspectiva totalmente diferente. Eu consigo de verdade trabalhar esse desapego das coisas, porque aí eu consigo ter essa visão que a Laine falou do todo. Porque se eu estou simplesmente apegada numa situação, que foi isso que a Karen trouxe, né, desse desejo da matéria, desse desejo único, né, que eu quero um livro, e o livro tem que ser exatamente assim, e tem que ter não sei o que, tem que não sei o que, todas aquelas coisas, isso é trabalhado no ponto de escassez, porque eu não permito que o universo me surpreenda com coisas novas. E quando eu trago exatamente essa lei do distanciamento, eu consigo olhar para situações e de uma forma muito fria, e na verdade fria entre aspas, mas de um lugar muito confortável, eu consigo olhar o que realmente eu preciso e não para o meu eu do agora, mas para o meu eu lá da frente, né? Então é como se eu estivesse aqui observando a minha vida com esse distanciamento. E aí eu permito, não que o meu eu menor dê pitaco nessa história, mas que o meu eu maior dê esse pitaco dizendo o seguinte: talvez você queira isso exatamente agora, mas se você for ver lá na frente, vai ser muito melhor outra coisa. E isso é importante, porque quando eu trabalho a lei do distanciamento, eu trabalho justamente esse ponto, essa lei que é totalmente a lei do desapego. Essa lei que simplesmente eu olho para as coisas através do observador. Qual a lei que nos ajuda para abrir o portal da paz interior? Todas, Alzira! Todas as leis nos ajudam a abrir o portal da paz interior, porque o autoconhecimento nos traz a paz interior. Quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós nos apropriamos de nós mesmos,
quanto mais nós percebemos que sim, somos co-criadores e participantes ativos da nossa vida, quanto mais a gente coloca essa atenção, mas sim, trabalhamos o desapego do eu menor, permitindo que o universo nos surpreenda com coisas maravilhosas, com aquilo que a gente realmente precisa. O que vem com isso? A paz interior, porque as minhas expectativas simplesmente se anulam. Então, eu faço a minha parte, eu desejo, eu intenciono, né, criando ações para chegar neste lugar, eu trago, né, conteúdo para que essas coisas andem, eu saio ali da zona de conforto e me coloco nessa zona de aprendizado, né, estimulando que esse aprendizado me leve para uma zona de crescimento. E aí, quando eu chego nessa zona de crescimento, eu consigo trabalhar essa lei do distanciamento, que simplesmente eu deixo na mão do universo para ele fazer a parte dele, para que ele consiga de verdade trabalhar a parte dele. Deixa eu ver o que a Laininha falou. O desapego tem a certeza de que algo vai acontecer, é só esperar. Exatamente. É aquilo que que eu sempre falo, você faz a sua parte, eu faço a minha, e tudo bem. O que é isso, né? Permita que o universo te surpreenda e use sempre aquela crença, que é essa crença maravilhosa. Que crença que é? O melhor sempre acontece comigo. Peraí que eu perdi aqui. O pensamento negativo atrapalha essa lei? Bom, Laís, esse pensamento atrapalha, o pensamento negativo atrapalha muito porque ele acaba sendo uma crença limitante. Ele te coloca, na verdade, a serviço desse seu eu menor. E sim, isso acaba atrapalhando bastante, bastante. Mas aí como que a gente faz então para eu não pensar negativo? Eu consigo pensar positivo o tempo todo? Não, é muito difícil eu conseguir pensar positivo o tempo todo. Afinal de contas, nós estamos na matéria e sempre acontece alguma coisa ali para nos cutucar, alguma coisa ali para tirar a gente desse ponto de equilíbrio. Mas aí o que a gente tem que fazer? Nós temos que acionar o melhor que tem em nós. Por isso que a gente vem falando de todas essas leis, fortalecendo o autoconhecimento, fortalecendo sim essa questão da autodisciplina, né, da meditação. Para quê? Para que quando esses pensamentos negativos cheguem na nossa mente, a gente consiga se livrar deles muito mais rápido. Então, com certeza, atrapalha. É igual uma pedra, ali machuca, atrapalha, mas ele não impede o teu crescimento, porque muito maior do que um pensamento negativo são todos os seus corpos alinhados com o seu desejo real, né? Alinhado com a sua intenção, e tudo isso dentro da sua potencialidade pura. Então, quando a gente chega nesse ponto, nem o pensamento negativo atrapalha. Ele vira uma pedrinha chata, mas ele não impede que você chegue lá. Vamos lá, o Lombardi. Aquilo que somos hoje é consequência de nossos pensamentos de ontem. Somos pensamentos de hoje, estão construindo nossa vida amanhã. Estar aberto a coisas novas é o canal? Seria isso? Assistiu a live de segunda, hein? Olha, Lombardi, prestou, fez o resumão da aula de segunda. Olha que bonitinho. Na verdade, estar aberto a coisas novas é o canal? Estar aberto a coisas novas é o canal para todos os corpos. No momento que eu aprendo alguma coisa nova, eu crio um novo circuito neural. E aí eu expando o meu cérebro, eu expando a minha capacidade cerebral. E se eu expando a minha capacidade cerebral, o meu cérebro coloca a atenção em várias coisas. E aí eu vou reforçando e aí colocando na balança o que realmente é importante para mim e o que não é importante para mim. E aí não só esse corpo, porque quando eu aciono quando eu aumento minha capacidade, né, a minha neuroplasticidade cerebral, eu também consigo aprender coisas novas. Aí eu alimento o meu corpo mental. Eu alimentando o meu corpo mental, eu cresço em termos de potencialidade. E o meu eu maior, o meu espírito ali, ele se torna, na verdade, muito mais forte. E aí ele consegue acionar o meu campo supramental. Então, estar aberto às novas experiências, ou seja,
sair da sua zona de conforto, se colocar numa zona de aprendizado. Só assim você vai conseguir acionar a zona de crescimento e aí sim se desenvolver, aí sim chegar no seu grau de potencialidade e alcançar isso que você chama de sucesso e prosperidade. Porque, como eu disse para vocês, sucesso e prosperidade é relativo ao tamanho do seu espírito. E aí a questão é assim, qual é o tamanho do seu espírito? Isso tem a ver sim com o tanto que você coloca de autoaprendizado aí. Ah, Laís, é isso que eu quero saber. Então, se você muda a frequência rapidamente, isso muda, certo? Certo, exatamente isso. Na verdade, no momento que eu vou mudando minha frequência, eu mudo o meu corpo mental, eu vou mudando a energia que está em volta de mim. O que acontece? As coisas à minha volta também mudam. E por que mudam? Não que necessariamente as coisas mudam, mas como eu me coloco nas situações, como eu enxergo as situações, como eu consigo interagir com as coisas são diferentes. E aí sim, é isso que eu chamo de mudança. Eu acabo mudando e o que é negativo fora acaba interferindo cada vez menos a gente. E aí até que chega um dia que isso não interfere mais. Tá bom? Vamos lá. Ela escreveu alguma coisa aí. Eu já li. Não, tem um outro dela. Eu já li tudo da Laís. Já? Já sim. Olá! Entendeu? Ficou claro, Laís, o que eu quis dizer com isso? Porque é muito importante nós entendermos isso, que não necessariamente o que muda são as coisas externas quando a gente pensa positivo, mas a nossa atitude perante as coisas que acontecem. É isso que nós chamamos de inteligência emocional. E a inteligência emocional, sim, é um grande passo para a nossa evolução espiritual. Lembrando que espiritualidade nada mais é do que a expressão do meu espírito e o espírito é o meu eu maior, certo? Hoje vejo o negativo como um alerta. É o que eu não quero. A pergunta é o que eu quero então. Então, Laine, é exatamente isso que a gente sempre discute, né? Então, quando a gente consegue ver algo negativo à nossa volta, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: tá bom, eu sei que isso aqui não é o que eu quero. Eu sei que essa realidade não é aquela que eu impactei para mim. Beleza, ok? Então, o que eu quero? Porque se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer lugar me serve. Se eu não sei o que eu quero para mim, qualquer coisa me serve. E aí, quando chega essa qualquer coisa, ou quando chega esse qualquer lugar, não é bem isso. Aí eu reclamo, eu falo, poxa, mas não é isso que eu quero outra coisa. Mas você trabalhou esse desejo? Você intencionou isso? Você fez alguma coisa para isso acontecer? É isso. Então, o pensamento negativo, na verdade, é o hiperfoco no ponto que você precisa trabalhar. E aí, quando você simplesmente abre mais um mundo de infinitas possibilidades, esse ponto simplesmente se desfaz e isso muda. Vamos lá, Rô. Ontem você falou que devemos fazer uma lista de nossos desejos e lermos antes de dormir e ao acordarmos. Isso não atrapalha o desapego? Não, amor. Não, porque, na verdade, o que nós estamos fazendo quando a gente faz essa lista? Olha lá, o desapego é o seguinte. Quando eu faço a lista, eu estou trabalhando um corpo, que é o meu corpo físico. O meu cérebro, ele precisa... Quantas coisas durante o dia você não faz? Você trabalha, você estuda, você faz suas atividades diárias e o seu cérebro está o tempo todo fazendo várias conexões. E ele não consegue, na verdade, colocar a atenção em coisas que talvez sejam muito importantes para você, porque ele tem várias coisas que ele entende que durante o dia é muito importante. No momento em que você pega e faz essa lista e você lê antes de dormir, é como se, na verdade, você estivesse determinando para o teu cérebro o que é que você está desejando, o que você quer, para que no outro dia, quando você acordar, né, porque o nosso último pensamento da noite será o nosso primeiro pensamento da manhã. Então, quando você faz isso, você só está, na verdade, trazendo o foco para o teu cérebro para isso. E durante o dia, ele vai buscar ali.
talvez um livro, talvez numa live que você ouve ou num programa de televisão que você vê, ele vai buscar, na verdade, informações para te ajudar a trazer ações para você realizar e chegar onde você quer, entendeu? Porque o desapego que a gente está falando, peraí que até a Laine escreveu aqui, o desapego é quando a coisa vai vir. Na verdade, é mais ou menos isso. A gente precisa assim. Porque o que acontece? Se você coloca a atenção nos seus desejos, né, o teu cérebro vai trazer informações para fazer com que isso aconteça. E aí, você pode até quando você vai revisitando, por isso que a gente vai revisitando, você vai percebendo que quanto mais conteúdo você vai trazendo para você, os seus valores muitas vezes vão mudando. E aí, na medida que vai mudando os seus valores, talvez aquele desejo que está ali na lista já nem faz mais tanto sentido assim. Ele nem chega, na verdade, a ter tanta importância. Ele acaba sendo direcionado, na verdade. E aí você vai lá, risca da lista e põe outra coisa, né? Então, é isso que acontece. Então, quando a gente fala de fazer a lista, nós estamos falando para trazer o nosso cérebro para o foco daquela situação, para ele conseguir reunir coisas, reunir informações para a gente chegar onde a gente quer, tá bom? Alguns itens que tinham importância anteriormente, hoje não vejo que não são, desapeguei. Exatamente, vai mudando, né? Os valores vão mudando e isso vai mudando também. Mas é importante dizer o seguinte, que a atenção, ela traz um ponto de energia importante. E a partir deste ponto de atenção é que a gente vai acionar coisas para que ela aconteça. Entendeu, Rô, o que eu quis dizer com isso? Entendeu por que isso não tem a ver com o desapego? Porque aí eu faço tudo isso, eu faço a minha lista, o meu cérebro vai durante o dia reunir informações para trabalhar com isso, e aí simplesmente eu vou acionando coisas e saio e enxergo tudo isso com o olhar do observador e espero que o universo, já que eu já estou fazendo a minha parte, o universo faça dele. Eu não fico apegado esperando aquilo chegar e dizendo como eu realmente quero. Então, assim, ai, não, tem que ser, que é o ponto de escassez que a Karen falou, né? Ai, eu só quero se for, eu quero ganhar, sei lá, 16 mil reais. Você pega e fala isso, a partir de amanhã eu vou intencionar que eu quero ganhar 16 mil reais. Isso é ponto de escassez. Por que é ponto de escassez? Porque você limitou ali. E se o universo estava para te trazer algo que você fosse ganhar 20 mil reais? Naquele momento que você falou eu quero ganhar 16 mil reais, você limitou o universo àquilo. Você se apegou a um ponto. Agora, quando você chega para o universo e fala assim, olha, eu quero ganhar a partir de 16 mil reais. Você vai lá num mundo de infinitas possibilidades e abre esta porta, permitindo sim que o universo traga para você aquilo que for o melhor para você, aquilo que trouxer mais prosperidade para você. E é isso que faz a diferença. Tudo bem? Beleza? Então, assim, essa lei, que é essa lei muito importante do distanciamento, é justamente permitir que o universo faça o que ele tem que fazer e nós entramos então num ponto de observador. Lembra, eu falei do ponto de observador lá atrás. Eu falei do ponto de observador quando eu conversei com vocês e falei lá, né, do objeto quântico, quando a gente teve aquela conversinha de física quântica lá atrás. E essa lei, ela fala justamente disso. Ela fala deste lugar de ser um observador. Então, eu saio da situação, observo se aquilo é o melhor para mim, aí sim eu aciono o desejo, a intenção, e aí eu trabalho em nome disso e permito e jogo para o universo, para que o universo traga isso para nós. Vamos lá. O universo tem sempre o melhor para nós. Exatamente. Só que a gente tem que desapegar, porque muitas vezes o que a gente acha que é melhor para nós não é de verdade. Lembrando que nós estamos dentro da nossa bolha e o que a gente consegue enxergar de dentro da nossa bolha é só o que está aqui em volta. E o que está aqui em volta é muito restrito, né? Nós só conseguimos enxergar
essa nossa essência do agora. Então, assim, eu consigo, dentro da minha vasta experiência de 42 anos, eu só consigo ver aqui. Agora, se eu for lá e acionar dentro da minha potencialidade pura, ou seja, acionar com o meu corpo espiritual esse desejo, eu vou estar olhando para tudo isso através deste observador que tem toda uma sabedoria e que consegue projetar lá para frente, consegue me jogar lá para frente. Entende a importância dessa lei do distanciamento, essa lei de conseguir ver as coisas pelo ponto do observador? É muito melhor, nós temos uma amplitude maior de visão, certo? Então aí, como que a gente faz então para trabalhar, para acionar essa lei do distanciamento? Vamos lá para a parte prática disso? Eu perguntei para vocês, eu comecei perguntando para vocês o seguinte, aí vocês estão colocando em prática o que vocês estão fazendo? Todo final da live eu estou dando dicas de como acionar essas leis. Eu quero perguntar aí, quem foi que pegou um caderninho e anotou todas essas dicas de como acionar essa lei? Porque aí vocês vão falar assim, eu ouvi, não entendi nada e tudo bem. Poxa, eu tô dando dica, vamos anotar essas dicas para que a gente acione isso, para fazer isso dar certo? Porque mais do que teoria, nós precisamos colocar a teoria em prática. A gente precisa fazer com que essas leis funcionem. Afinal de contas, você quer o que para a tua vida? Você quer sucesso, você quer prosperidade. Então, para isso, você precisa ter ações que te levem a isso. E uma das ações é colocar essas dicas em prática. Então, vamos lá. Para trabalhar, para acionar a lei do distanciamento, que é essa lei que eu chamo do observador. Pratique o envolvimento sem apego, que é isso que eu estou falando. Vai lá, você está na situação, olha para essa situação como se você fosse um terceiro. Olha lá, meio que para poder compreender direito o que está acontecendo, sem esse olhar crítico do eu de agora, esse olhar tão restrito do eu de agora. Fique alerta à oportunidade no interior de cada problema. Perceba se realmente o que você está enxergando ali é um problema, é um negativo, ou são suas crenças limitantes que você está projetando ali. Muitas vezes a gente passa por uma situação e a gente permite que o nosso medo, os nossos receios, a nossa vaidade, o nosso orgulho tomem decisões em nome do nosso eu. E quando a gente está nesse distanciamento dessas situações, nós conseguimos aprender mais coisas e aí a gente consegue acionar melhor isso. E assim você de verdade consegue entender que as coisas são como deveriam ser. Porque, afinal de contas, nós temos aquela crença maravilhosa que é qual? Que sempre o melhor acontece comigo. E quando eu digo que o melhor acontece comigo, é justamente crer também que as coisas estão exatamente onde deveriam estar e são exatamente como deveriam ser, tá? Então, pratiquem isso. Aceite a incerteza como parte essencial da sua experiência. Por isso que eu sempre, quando vocês me perguntam alguma coisa, eu falo, depende, quem sabe, vamos ver, cada caso é um caso. Então, trabalhe essa incerteza, busque informações ali, investigue, seja um grande investigador das situações. Isso é muito importante para ampliar o teu rol de conhecimento, tá? Conserve-se aberto a todas as possibilidades e desfrute cada momento como sendo único, ok? Vamos colocar em prática então essa lei do distanciamento ou do ponto do observador, onde na verdade eu me coloco o tempo todo como um grande aprendiz do universo e permito que ele me traga exatamente o conhecimento. Então, eu estou numa situação, no lugar de eu ficar, por que será que eu passei por isso? Por que será que eu estou aqui? Por que eu não sei? No lugar de você ficar, tá bom, o que eu estou aprendendo no agora com essa situação específica? E aí, olha para as ferramentas que você tem nas mãos e a partir dessa ferramenta, acione algo para que você possa trazer esse sucesso e essa prosperidade para você. Certinho? E
só pra gente continuar esse papo, fala uma coisa aí pra mim. É fácil ser o observador da nossa vida? É fácil se colocar né, assim, de fora das situações e realmente olhar e conseguir se projetar? Aquilo que o Rolando falou, você consegue se projetar lá no futuro? Né? Você consegue hoje se ver lá no passado? Né? Como que é isso? Então, você consegue ser o observador da tua vida? E ser, na verdade, permitir que esse observador dê pitaco nesse eu de agora? Fala um pouquinho disso para mim. Como que é isso para você? Como é ser observador? Como é não se envolver emocionalmente com uma situação? Porque, na verdade, o que a gente precisa naquele momento não é a emoção alta, mas sim a inteligência alta. E é muito difícil quando a gente está falando de situações que talvez nos coloque ali numa saia um pouco justa. Vamos lá, o que o Lombardi disse? Eu acho que não é fácil. É um treinamento, Lombardi. E aí, pessoal do Face, ninguém vai escrever nada, só foi a Alzira que escreveu hoje, é isso? Tá todo mundo quietinho? Hoje eu tô empolgada demais, eu tô desempolgada demais, é isso? Porque vocês estão com uma participação aí baixinha, vamos lá. Começar a ficar com ciúmes do Rolando, vocês só conversam com ele. Fácil não é, mas é possível. A outra é muito difícil. Gente, então vamos treinar justamente esse olhar do observador. Por que que eu preciso treinar este olhar do observador? Porque existe uma outra lei que é uma lei muito importante mesmo, tá? É um exercício, quanto mais faço, mais aprendo. Exatamente. Todo psicólogo treina essa lei do observador, essa lei do distanciamento. E aí o professor vai lá e faz a seguinte coisa, ele pega lá um objeto X e fala o seguinte: o que que você está enxergando desse objeto? E ele coloca lá no meio da sala. Aí você vai falar: ah, é uma caneta verde. Vocês estão vendo? É uma caneta verde. Aí eu vou perguntar: tem uma coisa escrita? Ela vai falar: não, não tem. Aí eu vou falar: não, tem sim, porque deste lado tem algo escrito. Né? Então, quando a gente fala do observador, eu consigo estar olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para o outro, olhando para baixo. Eu consigo olhar exatamente todos os aspectos dessa situação. E aí sim eu consigo, na verdade, ter um olhar muito mais objetivo a respeito do que eu preciso. Vamos lá. Ai, gratidão, Anete. Fico muito feliz de você estar gostando. Mi, você nos faz ficar muito meditativos. Tô percebendo. Vou É começar bom, melhor do que dar nó na cabeça. daquelas assim. Eu vou começar a falar de coisa mais fácil, então, tá, Roberto? Pode ser? Vamos falar sobre outras coisas, então? Vai, mas vamos terminar pelo menos a lei dessa semana. Eu juro que a semana que vem eu falo de coisas mais práticas, então. Vamos lá. Então, eu falando justamente disso, vamos lá. Vamos falar de uma lei que as pessoas interpretam essa lei de uma forma horrorosa, que eu não gosto. Já tô falando que eu não gosto. Que é a seguinte lei, o nome é um nome assustador, que é a lei do mínimo esforço. Quando a gente fala da lei do mínimo esforço, com o que você pensa? Que é aquela lei do preguiçoso, não é verdade? É aquela lei que você simplesmente faz assim, já que é do mínimo esforço, eu vou fazer o seguinte, vou ficar deitado no meu sofá e só vou ficar pensando positivo, né? Aí você vai ficar pensando positivo, esperando que a coisa simplesmente bata na tua porta e fala assim, ops, cheguei aí, não é isso? Essa que é a lei do mínimo esforço, é você não se movimentar para fazer absolutamente nada e simplesmente esperar que o universo venha e coloque o negócio no teu colo? Não, né, gente? A lei do mínimo esforço não é essa. A lei do mínimo esforço é uma lei que exige um pensamento um pouquinho mais profundo, porque ela te tira, na verdade, justamente desse lugar tão passivo, mas ao mesmo tempo ela te convida para seguir o flow do universo. Aí lá vai aquelas palavras lá quânticas, né? O flow.
E o que é esse raio de flow? É o movimento. Tudo no universo trabalha com harmonia e tudo no universo é por ressonância, ou seja, tudo tá ali, né? Uma coisa se desconstrói, a outra se constrói, e aí o universo vai simplesmente fazendo isso de uma forma muito harmônica, exatamente muito harmônica. Só que nós, empoderados do nosso eu menor, empoderados do nosso orgulho e da nossa vaidade, desejando as coisas, né, imediatas, como nós fazemos muito, né, que nós amamos essa coisa do eu imediato, acionando esse lugar do eu imediato, o que nós fazemos? Nós começamos a brigar com algo. Então você vai lá e fica insistindo no ponto, insistindo, 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 insistindo. Aí você vê que o negócio não dá certo de um lado. Você foi lá, fez, desejou negócio, foi lá para o ponto do observador, olhou, acionou a lei do karma, trouxe a intenção, né, boa para aquilo, acionou um repertório super positivo, colocou a mão na massa e começou a trabalhar naquilo, fez tudo o que você podia fazer e aí o negócio não vem, tá demorando, e você começa a ficar sem paciência para isso, porque parece que o negócio não tá indo, não tá indo, não tá indo, não tá indo, e aí você começa a ficar irritado porque o negócio não tá acontecendo, e aí você começa a insistir, e aí você começa, não, porque isso tem que dar certo, porque isso tem que dar certo, e aí você começa a apelar, o que eu chamo, né? Aí começa a forçar a barra. Quando você força a barra, você sai da lei do mínimo esforço. Porque se você estiver alinhado com esta lei, é justamente seguir o que o universo vai te determinando para que você vá conseguindo as coisas, mas para isso você precisa fazer tudo aquilo que eu falei antes. Mas é só o seguinte, achou uma resistência? Para coloque atenção nesse ponto para você perceber, será que eu não estou indo em direção errada? Será que eu não deveria tomar uma outra decisão? Porque se eu estou, né, indo contra, né, eu vou gastar muita energia. E se eu estou gastando muita energia, eu estou me desgastando. E muitas vezes isso não é o melhor para mim, porque tudo que for melhor para mim, o próprio universo se encarrega disso. E aí isso vai ali acontecendo de uma forma harmônica. Isso vai no flow do universo. Deixa eu ver o que a Laininha foi falando, porque eu fui falando e não fui lendo. Vamos lá. É deixar a coisa vir, soltar a necessidade de controle. Isso, Laininha. Quando queremos controlar, atrapalhamos esta lei. Exatamente, é isso, exatamente isso que acontece. A Alzira disse o seguinte: cada pessoa tem sua própria concepção. Do que, Alzira? Eu não entendi, porque eu acho que eu não olhei para cá e eu devo ter passado, pulado alguma coisa. Escreve aí o que você quis dizer, que hora que foi isso daí, por favor. Que eu acabo falando mais que o homem da cobra, eu me perco aqui. Então, essa lei do mínimo esforço, ele te convida o seguinte: te convida a você fazer sua parte, tudo aquilo que a gente falou antes. Vai lá, deseja, vai lá pelo ponto observador, se afasta, se conecta com a lei do aprendizado, a lei do karma, vai acionando tudo isso que a gente vem conversando em todas essas lives. Vai lá, trabalha autodisciplina, reúne um novo repertório positivo, traz isso tudo para você e aí simplesmente vai indo. Se você perceber que criou uma resistência, não é assim também desiste, joga o pé para cima, não. Criou uma resistência, vai lá, aciona de novo. Percebeu que o negócio não está fluindo? Coloque atenção. Talvez você esteja fazendo algo que não está em ressonância com o seu eu maior. Você talvez esteja trabalhando num ponto que não é o ponto de suficiência para você ser feliz. Talvez você só esteja trabalhando naquele momento para satisfazer o seu ego, o seu eu menor. Então, essa lei do mínimo esforço não é a lei do não fazer nada, é simplesmente fazer a sua parte e relaxar para que o universo faça
a parte dele, simplesmente para que as coisas aconteçam de uma forma harmônica. Muitas vezes eu observo muito isso em relacionamentos, né? Eu como psicóloga ali, eu percebo muitas vezes que a pessoa está ali insistindo no relacionamento. E aí ela faz de tudo para aquele relacionamento dar certo. De tudo mesmo. Às vezes até coisas que passam por cima dos próprios conceitos que ela tem dela mesma. Né? Então ela fica forçando a barra. Ah, não, então talvez se eu, sei lá, se eu fizer isso diferente, aí se eu fizer aquilo diferente, e aí ela fica, e ela fica, e ela fica, e ela fica, e ela fica. Fica ali tentando de tudo, até chegar a um ponto de se machucar verdadeiramente. E aí a coisa não acontece. Ou fica forçando para aquela pessoa gostar dela. Será que dá para a gente forçar que alguém goste da gente? Será que dá para forçar que alguém faça de verdade algo que ele não queira? Coloca um pouquinho de atenção nisso, porque vale a pena. Muitas vezes, quando o negócio está muito truncado, como chamam as pessoas, alguma coisa tem. E aí não adianta, não adianta. Se você forçar a barra, talvez, né, até pela lei do livre-arbítrio, isso aconteça com você. Mas será que isso vai ser o melhor para você? Bom, é isso aí que a gente precisa questionar. Vamos lá que a Alzira escreveu, mas só para deixa eu ver aqui. Sentir a plenitude no que está fazendo. É isso. Não só plenitude, Amauri. É se sentir pleno, se sentir no presente, se sentir no agora, mas perceber que tudo está em harmonia. Então tudo vai acontecendo assim meio que encaixadinho, sabe? Então tudo parece que está ali em ressonância com o teu desejo. E isso significa sim que você está acionando essa lei. Se o mínimo esforço depende da nossa atuação, sim, Alzira, é aquilo que eu falei. Atuação no sentido de eu faço a minha parte, né? Aciono tudo isso que a gente vem conversando, e aí chega um determinado momento, eu vou perceber, eu vou colocar atenção, porque foi aquilo que eu falei para vocês ontem. Nós precisamos estar sempre no agora, realizar as coisas no agora. E aí, quando eu coloco a atenção no agora, exatamente no agora, eu vou observar se as coisas estão acontecendo de uma forma harmônica. Se não está acontecendo de uma forma harmônica, eu volto lá, vejo se o meu desejo é realmente um desejo que está alinhado com o meu eu maior. Eu observo se a minha intenção está sendo acionada através dos meus princípios e valores. Aí sim, talvez eu modifique alguma forma nas minhas ações para eu conseguir chegar num lugar confortável, que aí eu permita que o universo me traga o que eu tanto quero ou que eu tanto ele perceba que eu preciso. Certinho? Beleza? Ficou claro, Zira? Fala aí pra mim. Eu sei que tem um delayzão enorme, principalmente aí no Face. Mas aí, e aí, gente? Como que tá isso pra vocês da lei? Tranquilo? Vamos falar então como aciona essa lei, porque nós já estamos chegando a 50 minutos de live, por incrível que pareça, hoje passou muito rápido, eu pisquei e já acabou. Nunca vi um negócio desse. Vamos lá. Então, como que eu faço então? Porque assim, quando eu digo, né, quando a gente está preso no ego, no agora, e eu forçando a situação, forçando a barra da situação, como eu digo, né? O que acontece? Eu gasto muita energia, certo? E aí eu me sinto desgastado. Então, olha para você, como que você tá? Você se sente energizado nos seus projetos? Você sente que as coisas estão simplesmente acontecendo como deveriam acontecer? Se a resposta é não, vai lá, olha para todo esse processo que eu estou falando e aciona alguma coisa diferente. Alguma coisa tem que ser diferente. Afinal de contas, como você sempre fala, Rô, como que é a frase? Como aquela frase que você sempre fala, célebre frase. Se eu quero alguma coisa diferente. Tem que fazer uma coisa diferente, né? Para eu conseguir, né, resultados diferentes, não adianta eu continuar fazendo as mesmas coisas como eu fazia antes. Foi Einstein que disse, né? Eu sei, Virginia. Eu só queria que você citasse a frase de Einstein que você fala, ela é tão bonita. Frase de Einstein, lógico. Seria insanidade eu pensar que vou ter os mesmos resultados fazendo as mesmas coisas. Então, porque como ele fala citações tão bonitas, por que não, né? Só que hoje ele tava lá viajando no mundo dele lá, no mundo novo. Então, certo, gente? Então vamos lá. Como que a gente aciona essa lei, então? Primeiro, aceite.
Diante de um desafio, lembre-se, este momento é como deveria ser, certo? Primeira coisa, você aceite. Esse momento é como deveria ser. Aí você fala assim, ai, Michelle, mas não tô feliz com esse momento, não. Não é como eu quero, não. Ah, não é como você quer? Então vai lá e refaz. Onde que tá o problema? Tá no desejo? Você tá acionando com o desejo errado? Você tá intencionando de uma forma errada? Você tá usando os princípios errados? Vai lá e faz esse review, certo? Mas a princípio, para que a gente mude algo, a gente precisa aceitar a situação do agora. Lembre-se, olhe para as ferramentas que tem na sua mão e a partir desse momento faça o diferente a respeito disso. Segunda coisa, assuma a responsabilidade pela sua situação, sem jogar a culpa em ninguém, nem em si ou qualquer coisa. Ou seja, olha para você e fala o seguinte, tá bom, o que eu estou vivendo agora é exatamente aquilo que eu desejei e acionei. E tudo bem, sem culpa, você fez isso e chegou até o dia de hoje. Não é culpa de ninguém, não é culpa da situação, não é culpa de nada. É simplesmente você foi lá no mundo de infinitas possibilidades. Sim, acionou uma delas, trouxe para o agora e aí é isso. Não está feliz com isso? Vai lá, muda. Pensa bem o quanto isso é legal. Se é sua responsabilidade, só você pode mudar isso. Né? Então, quando a gente assume a responsabilidade de algo, não é maravilhoso pensar? Já que é minha responsabilidade, eu sou a única pessoa que pode mudar essa situação. Agora, se eu falar, é a responsabilidade de outra pessoa, de fulano, de ciclano, aí já era, né? Porque aí eu tenho que ficar esperando a boa vontade do outro. As coisas começaram a mudar para mim quando passei a aceitar mais as coisas. Gente, a aceitação e assumir a responsabilidade é o máximo quando a gente fala de autodesenvolvimento, tanto espiritual, quanto mental, quanto emocional. Guardem isso daí, tá? Parem de delegar as coisas, né? Parem de falar que a culpa é do outro, que a responsabilidade é do outro, que é tudo do outro. É tua. E aí, sendo tua, é até bom, aciona isso que é teu. Porque se você falar, é minha responsabilidade, que legal, só cabe a você a mudar tudo isso, tá? Abdique da necessidade de defender seu ponto de vista. Pare de ficar preso nessa coisinha pequenininha, ficar ali disputando migalha. Se você quer sucesso, se você quer prosperidade, não. Olhe, se o outro está trazendo um ponto de vista, se abra para este conhecimento. Talvez você precise ouvir isso e aprender com isso. Isso é extremamente importante, certo? Então se coloque nessa posição. Para de ficar defendendo um ponto de vista. Você tem o teu, o outro tem o dele. Talvez nem o seu nem o dele seja certo, mas talvez a junção dos dois dê algo muito legal, certo? Então, assim, esteja aberto a ser um aprendiz o tempo todo. E assim você vai conseguir acionar esta lei que é muito importante. Sim, Rô, tu te tornas responsável pelo aquilo que cativas, por aquilo que desejas, por aquilo que você escolhe. Você é responsável pela sua vida. E sendo assim, que maravilhoso pensar, porque aí só eu posso mudar. Lembre-se sempre do que a gente falou nessa lei hoje. Olhe para o teu agora. Você não está satisfeito com o teu agora? Faça alguma coisa para mudar. Vai lá e revisite os seus desejos, a sua intenção, se isso está em ressonância com os seus valores e com os seus princípios. E aí sim, a partir deste momento, crie uma nova realidade para você baseada nisso. Certo? A semana que vem eu vou falar só sobre mais uma lei e a partir daí nós vamos acionar outros pontos. E aí a questão é o seguinte, manda aí. Continuamos falando sobre coisas muito profundas e que mexem nas caixinhas de Pandora ou a gente fala sobre as coisas do day by day mesmo e tudo bem? Manda aí o que vocês querem fazer. Porque enquanto vocês vão pensando se vocês querem continuar expandindo, criando novas conexões neurais, eu vou enviar a Reiki para o planeta, porque tá acabando o tempo e daqui a pouco eu vou ser expulsa da live. Belezinha?
Então vamos lá. Todo mundo se conectando, acalmando seu coração, entrando neste lugar de potencialidade pura. E neste lugar nós acionamos a nossa prosperidade. E nós pedimos que o universo agora nos traga exatamente o nosso ponto de prosperidade, nos mostrando os nossos princípios e os nossos valores, nos ajudando a compreender se eles estão alinhados com o que realmente precisamos. E neste lugar, nós acionamos não só o sucesso, não só a prosperidade, mas também a nossa cura física, emocional, espiritual e frequencial. Envolvendo o nosso planeta com essa luz dourada de amor incondicional, pedindo a transmutação de toda energia negativa e densa, permitindo neste momento que todos aqueles que sofrem por doenças físicas, mentais e emocionais e espirituais possam receber a cura necessária, que a compreensão se faça presente, que o nosso ego, nossa vaidade, o nosso orgulho se dobrem perante o nosso espírito, perante os nossos princípios celestiais, aqueles que estão em harmonia com este universo que é próspero, amoroso e compreensível. E assim, somos gratos pelo dia de hoje, pelo dia de ontem e pelo dia que virá. Que a verdade seja feita e a compreensão realizada hoje e sempre. Namastê, gratidão a todos. Vamos lá que eu fiz a pergunta, aí o pessoal respondeu. Vamos lá, deixa eu ver. Aproveitar que daqui a pouco eu vou cair, eu vou falar até cair hoje. Aí você perde a gravação. Então posso falar até cair. Então vamos lá, rapidinho. Então vamos lá. A Net falou que sim, que é pra gente continuar falando que ficou difícil, é isso? Mexe na caixinha de Pandora, continuamos, sim. Coisas profundas, eu gosto de expandir. Precisamos expandir nossa mente. Legal, valeu, gente! Então é isso. Amanhã o Rolando está às 21h30 aqui. Vai falar de quê, Rô? Surpresa. Surprise. Apesar que ele já falou ontem que ele ia falar, né? Não vou falar disso. Eu vou falar de outra coisa. É? Mudou o assunto? Mudei, claro que Ixi, mudei. o Rô mudou o assunto. Então é surpresa de verdade. Então, amanhã nós vamos falar sobre... O Rolando vai falar aqui sobre uma coisa que diz ele que é surpresa. E quando essas surpresas vão continuar então na sessão... Né? Expandindo a mente, criando novas conexões. Espero vocês às 21h30. Quem não acompanha nossa live, entrou agora, entra lá no nosso canal do YouTube, assiste todas as nossas lives, nos acompanhe para que vocês possam expandindo a mente e trazendo conhecimento junto com a gente. E, gente, compartilhe as nossas lives para aquelas pessoas que você sabe que vai fazer grande diferença, porque o nosso papel também é esse, é levar conhecimento para todo mundo de uma forma muito simples e descontraída. Um grande beijo, até amanhã às 21h30. Tchau, gente!